Como deixar o glúteo com aquele aspecto de empinado? Quando eu olho de costas, ele parece estar bem redondo. E quando eu olho de lado, ele parece aquele glúteo arrebitado, né? Aquele glúteo empinado. Como que eu faço isso? Se você quer descobrir como deixar o seu glúteo com volume e empinado, esse vídeo é para você. Primeiro de tudo, o glúteo, ele é um grupo muscular considerado fásico. O que é isso? Os músculos fásicos, eles têm uma tendência maior à fraqueza. É por isso que muitas mulheres, quando vão executar, realizar movimentos de glúteos, acabam não sentindo os glúteos, mas sim o posterior de coxa, acaba sentindo a lombar, quando não deveria. Então é muito importante que, fora exercícios com pesos, seja com peso do corpo, seja com uma mini band, seja treinando na academia, a gente também tem uma rotina de alongamentos, principalmente de músculos que rodeiam o glúteo, porque, por exemplo, o posterior da coxa é um grupo muscular que realiza a mesma função do glúteo, que é estender o quadril. E aí, quando o glúteo ele tá fraco, quem entra para fazer os movimentos principais de extensão do quadril é o posterior da coxa, com esse caso, de que o glúteo ele está ali num desuso, por assim dizer, tá? Então é muito importante que a gente faça alongamento das musculaturas adutor, do posterior de coxa, do quadrado lombar, de todos os músculos aqui que rodeiam o glúteo, principalmente antes de começar um treino de glúteo. Isso vai ajudar com que a gente consiga sentir uma ativação maior do glúteo, um glúteo mais engajado ali no movimento. Outro ponto importante de realizarmos essa rotina de alongamentos é que a pelve, ela pode estar numa posição não muito apropriada. Então, por exemplo, algumas mulheres têm a pelve em anteversão, que é essa bunda assim, empinada, e outras mulheres podem ter uma pelve que tá assim, em retroversão, que é a bunda de gaveta, tá? Então, por isso que é importante que a gente faça esses alongamentos para que essas musculaturas, elas entrem no seu comprimento ideal, e aí então a pelve fique num posicionamento ideal, tanto para ativação do glúteo, como também para visualmente, com a pelve numa posição mais adequada, o seu glúteo tenha esse visual mais bonito. Segundo ponto aqui para a gente deixar o glúteo com esse aspecto de empinado: movimentos de abdução do quadril. Eu vejo que ou as mulheres elas não fazem esses exercícios mais isoladinhos ali de abdução, ou então elas fazem muito pouco. Na musculação existe o que a gente chama de mínimo volume efetivo. O que é mínimo volume efetivo? É a mínima quantidade de treino que vai ser efetiva para que você tenha algum resultado. Então, quando a gente quer desenvolver uma musculatura, é importante que estejamos no mínimo nessa quantidade mínima. E quando eu vou avaliar o treino das mulheres, elas estão ou nesse mínimo ou elas não chegam nesse mínimo, porque fazem poucos movimentos de abdução, tá? Então, se o que você quer é deixar essa parte mais alta aqui do seu bumbum, tá? Mais preenchida, para que quando você olha de costas você tenha aquele glúteo arredondado, ou quando você olha de lado, dá aquele aspecto de que tem mais músculo aqui, nessa porção superior, você precisa aumentar a quantidade de treino que você faz para o glúteo médio. E isso só é possível isso é possível principalmente através dos movimentos de abdução do quadril. Então hoje eu vou te mostrar aqui 3 exercícios que eu gosto de utilizar para glúteo médio e um exercício que estimula o glúteo por completo, que eu considero o melhor exercício, tá? Esse exercício aqui, pra mim, tem que ter numa ficha de treino. Quando não tem esse exercício aqui, eu até desconfio, tá? Então, se ainda não existe esse exercício no seu treino, comece a encaixá-lo. Então, vamos lá. Então, o exercício que eu considero aqui essencial ter em um plano de treinos, tá? Do iniciante ao avançado, é a elevação de quadril. Se você ainda não tem muita afinidade com esse exercício, a gente pode fazer com as costas no chão, em vez das costas estarem apoiadas no banco, tá? E aí se torna ponte glútea. Mas assim, eu particularmente ainda prefiro mesmo, não tendo muita afinidade com esse exercício, começar pela elevação pélvica mesmo, em vez da ponte glútea, tá? E você pode fazer numa máquina de elevação pélvica, ou pode fazer no Smith ali, que tem a barra guiada, e vai te ajudar, ok? Então,
Elevação pélvica, vamos apoiar aqui as costas no banco, podemos apoiar também os cotovelos, tá? Posicionamento aqui das pernas, sempre formando 90 graus quando eu chego aqui no topo, tá? Então observa, ó, que o meu joelho, aqui ele está formando um ângulo de flexão de 90 graus. Os pés não podem ficar nem muito para frente, porque assim eu estimulo mais o posterior da coxa, e nem muito para trás, senão o quadríceps aqui, as coxas entram muito na jogada, tá? Então, as pernas aqui mais ou menos nessa posição, e aí eu vou descer tudo, tá? Desce o máximo que der. Algumas pessoas falam que não pode o joelho vir para trás, mas o joelho tem que vir para trás, porque se ele não vem para trás, eu acabo perdendo amplitude de movimento, tá? E amplitude é essencial quando eu tô falando de glúteos, é um grupo muscular que ama amplitude, por assim dizer, tá? Então, desço tudo aqui, ó. Quando eu for subir, a força é sempre no calcanhar. Eu posso até levantar um pouquinho a ponta do meu pé, e aí eu faço isso aqui. E aí uma dicasinha aqui que eu gosto de, uma forma, né, de executar que eu gosto de fazer, é quando eu vou descer, eu penso em empinar o meu glúteo. E quando eu vou subir, eu penso em contrair o meu glúteo, empurrar o meu glúteo para dentro, tá? Então algumas pessoas eu vejo que fazem essa barrigada aqui, ó, sempre empino o glúteo e quando eu chegar lá em cima, eu engaveto, faço uma retroversão da pelve. Tá, eu vou deixar uma imagem para você ver do que é a retroversão da pelve. E segura, 1, 2 aqui em cima, desceu. Sempre contração do glúteo. 1, 2, desceu. Desce o máximo que der, força no calcanhar, subiu, contraindo o glúteo. Tá? Então esse exercício aqui é essencial se você quer realmente desenvolver o seu glúteo e deixar ele empinado com um aspecto bonito. E agora vamos para os exercícios modeladores. O exercício excelente, principalmente para fortalecimento de glúteo médio, é o deslocamento lateral com band, tá? E aí eu posso posicionar essa band no pé, no tornozelo ou nos meus joelhos. Quanto mais para cima a band tiver, menor é a ativação do glúteo, tá? Então eu vou deixar essa band aqui no meu pé. Passo ela aqui no meu pé. E aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou inclinar um pouquinho aqui, ó, flexionar um pouquinho meu joelho, aliás, flexiono o joelho, vou inclinar um pouquinho aqui meu tronco para frente, tá flexionando um pouquinho o meu quadril, abdômen travado, e aí vou passar para o lado. Um detalhe importante aqui nesse exercício é que todas as vezes que eu for fazer essa passada, eu preciso me atentar no meu joelho. Então, por exemplo, se eu passei para o lado e o joelho fez isso aqui, tá errado, tá? O joelho sempre na mesma direção da ponta do meu pé. Se eu não tiver muito espaço para me locomover, eu posso ficar só aqui, ó. Foi, voltou. Foi, voltou. E aí eu faço a mesma quantidade de repetições que eu ia fazer se eu estivesse me deslocando, ok? Pode fazer 3 séries de 15, 12 a 15 repetições, depende também da resistência aqui da band que você tá usando, tá? Outro exercício excelente pra gente ganhar volume aqui nessa região mais superior do glúteo é a abdução de quadril com o K. Forma tradicional de executar esse exercício, eu vou apoiar aqui na lateral, a minha pelve sempre estabilizada, tá? O maior erro que eu vejo as mulheres cometendo aqui é quando vai puxar, ó, faz isso aqui, esse movimento de inclinação do tronco, isso não é interessante, tá? Então, vou manter aqui meu tronco estabilizado e vou abrir a minha perna só até onde minha pelve ela se mantém aqui estabilizada, tá? Sem ela fazer esse movimento compensatório aqui com os oblíquos, ok? Então, abriu aqui, fechou aqui, aliás, abriu, fechou, abriu, abriu. Aqui eu tô puxando o cabo pela frente, mas eu também tenho a possibilidade de puxar o cabo por trás. Não vai ter nenhuma diferença eu puxar pela frente ou eu puxar por trás se o meu tronco estiver reto. Agora, se o meu tronco estiver inclinado, aí sim eu vou ter uma diferença, tá? Se eu inclinar o tronco e puxar o cabo, em vez de puxar ele lateralmente, eu puxar ele um pouquinho só na diagonal, eu vou ter um recrutamento de fibras aqui nessa região mais para trás aqui do glúteo. Ó, quando eu puxo totalmente de frente com o tronco ereto, é mais essa porção aqui. Quando eu puxo um pouquinho na diagonal, inclino meu tronco, é mais, aqui vai mais para esses feixes de fibra aqui, tá? Ambas as posições, as formas de execução vão estimular o glúteo médio, mas a gente tem essa diferençazinha aqui nos feixes de fibra. E se você tiver mais consciência corporal, você consegue perceber na hora de executar o movimento, você consegue sentir essa diferença. Então esses são os exercícios que eu considero essenciais para deixar o glúteo mais empinadinho. E não esquece de fazer os alongamentos ali dos músculos que rodeiam o glúteo, tá? Isso vai fazer toda a diferença no visual do seu glúteo, principalmente se a sua pelve estiver numa posição incorreta, por assim dizer. E se você gostou desse vídeo, dá o like
Se inscreve aqui nesse canal também para eu entender que você gostou e me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo.